Olá, estudantes do primeiro ano, mais uma aula de matemática. Na última aula, nós iniciamos o conteúdo de função exponencial e vimos uma revisão das propriedades envolvendo potências. E seguindo, a gente vai ver propriedades envolvendo radiciação, ou seja, raízes em geral, certo? Porque potenciação e radiciação são operações inversas, certo? Então, nós temos uma raiz enésima de A que é igual a B. Isso é possível se esse B elevado a N é igual a A. Ou seja, resumindo com número, certo? Se você diz que a raiz quadrada de 9 é 3, é porque 3 ao quadrado tem que ser igual a 9, certo? Isso é verificado. Então, propriedades. Propriedades que são válidas. É muito bom se observar com atenção as propriedades, porque elas é que fazem a gente resolver várias questões que parecem muito complicadas, mas quando você olha ali envolve alguma das propriedades e você finaliza a questão com muita facilidade. Então você tem que observar o que cada propriedade diz, certo? Primeira propriedade. Se você tem uma raiz enésima n de a elevado a m, significa que você pode multiplicar o índice e o expoente por um certo número que seja, no caso, o mesmo número, seja por um certo número p, que você não vai alterar o resultado. Por que não vai alterar o resultado? Porque você vai estar colocando índice e expoente com o mesmo número. Como são operações inversas, um anula o outro, de certa forma. Se você tem uma raiz enésima de uma multiplicação, você pode separar em duas multiplicações com o mesmo índice, certo? Então, se você tem raiz cúbica de 7 vezes 8, então você pode fazer raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 8. Terceira propriedade. Se você pode fazer isso na multiplicação, obviamente você ia poder fazer na divisão. Então, isso aqui é uma fração, uma fração é uma divisão. Raiz enésima de A sobre B, você pode dividir em duas raízes com o mesmo índice n. Aí tem uma observação com B diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Quarta propriedade. Se você tem uma raiz com índice n e essa raiz com índice n está elevada a um m, então esse expoente aqui você pode utilizar diretamente no radicando, que é o a, certo? É isso. Esse expoente que está fora pode vir para dentro da raiz e você utilizá-lo diretamente no seu radicando. Quinta propriedade. Se você tem uma raiz de uma raiz, você pode pegar os dois índices e multiplicar um pelo outro. Bem diretamente é isso. Então eu vou dar uma pausa aqui e continuar com a próxima parte do vídeo. Então, continuando, certo? Agora vamos ver potência com expoente racional. Então é importante lembrar o que é um número racional. Número racional basicamente é qualquer número que você consegue escrever ele como uma fração, igual a sobre b, certo? Com b diferente de zero, tem toda essa exigência. Então, por exemplo, 3 é um número natural, certo? Mas 3 também é racional, porque 3 é 3 sobre 1, é 3 inteiros. Se você pensar em 2,5, 2,5 está na forma decimal. Então, continuando, desculpem os barulhos que atrapalham a concentração, mas vamos lá. 2,5, acho que foi o exemplo que eu citei, ele está escrito na forma decimal. Mas 2,5 é a mesma coisa que você pegar 25 e dividir por 10, dá 2,5. Então, 25 sobre 10, que você pode simplificar dividindo por 5, que fica 5 sobre 2. Então, 5 dividido por 2, 5 meios, é uma fração. Então, é um número racional. Então, todo número que tem um expoente racional, ele pode ser escrito como uma raiz. Se você tem um número que é elevado a n sobre m, esse n que faz parte do numerador fica como expoente e o denominador fica como índice da raiz.
Então esse é o formato, certo? É só olhar o padrãozinho que não tem erro na hora de resolver uma questão. Observação. Se você vai resolver alguma questão utilizando os expoentes, sem transformá-los em raiz, muitas vezes você vai encontrar multiplicações de base igual, divisão com base igual. Então, todas aquelas propriedades que vocês viram na aula anterior, em que os expoentes eram números naturais ou números inteiros, todas aquelas propriedades continuam válidas, as mesmas, certo? Você olhar lá, multiplicação com base igual, repete a base e soma os expoentes. Então, tudo isso é válido, certo? Sem mais observações dessa parte, vou dar uma pausa aqui e fazer uma etapa final dessa parte de revisão dos expoentes. Então, na aula anterior, nós vimos potenciação com números naturais, com números inteiros. Na aula de hoje já vimos a revisão de raciação, vimos potência com número racional. Agora vamos ver a parte com número irracional, certo? Então, o número irracional é aquele que não pode ser escrito como A sobre B, certo? Com A e B inteiros. Então, por exemplo, raiz de 2 é irracional. Mas como é que eu resolvo uma potência que tem um expoente irracional? Você vai usar aproximações. Não tem como descobrir o valor exato. Você vai ter aproximações. Então você vai, por exemplo, se raiz de 2 tem um valor de 1,4 e algumas casas decimais. Tem um valor aproximado aí. Então, o valor que você vai colocar ali depende da aproximação que você quer. Quanto mais casas decimais você colocar, mais aproximado é o valor real. Mas não existe o valor exato, certo? Só existem aproximações. Então, expoente irracional que você vai buscar não é o valor, é uma aproximação. Mas também não é muito o foco do nosso estudo, nós vamos estudar com os outros expoentes. Até o racional. O irracional é bom saber como se entende, o que ele é e como se resolve, mas não vai ser muito foco do nosso estudo não. Então pronto, revisão de potência e de raciação já foi feita e a partir da próxima aula a gente vai ver a parte de função exponencial. Eu vou passar aqui uma atividade para vocês. Então o exercício é o seguinte, na página 133 vocês vão resolver todo o exercício. Não tem nenhum exercício extenso, é bem prático. Ele vai estudar os conteúdos, as competências relacionadas à raciação. Já o da página 135 envolve com o expoente racional, certo? Mas ele não é para resolver tudo, só resolver a questão 13 e 14, que também são bem práticas. Tudo bem direto. Esse você vai me entregar segunda-feira, qualquer horário, certo? Mas até segunda, sem falta, envie no meu WhatsApp. Um abraço e até uma próxima.